O chefe mandou toda a gente fazer os preparativos para amanhã. Pois, amanhã vamos todos para a montanha! Fica! É verdade! Já nem me lembrava. Luzes, som, cenário, figurinos, adereços. Sim, parece-me que estamos prontas. 3, 2, 1, ação. Bom dia, o meu nome é Marta Andrade e esta é a professora Patrícia Farias. Vamos ser nós as vossas professoras de português. Estamos muito ansiosas por embarcar nesta aventura convosco. Pois é, esta é uma grande aventura e, tal como para ti, nós também somos navegantes de primeira viagem. No entanto, temos certeza de que juntos vamos embarcar nesta aventura e de certeza que levaremos a nossa nau a bom porto. Estava aqui a pensar que talvez pudéssemos começar a aula de hoje por um tipo de texto do qual gostamos bastante. E se calhar, Marta, começávamos a nossa aula com o visionamento de uma pequena peça de teatro e que esperamos que aprecies. Ora, vejam. Só um bocadinho. Estamos Os computadores, quase a a começar. tecnologia. Hoje é que vai ser. Estou ansiosa por saber o que acontece. Espreitar pelo buraco da fechadura. Não devemos perder os momentos históricos, costuma dizer o rei. É a sexta vez que mandam cá vir uma data de príncipes para a princesa escolher o marido. O marido não, um príncipe consorte. Consorte. Sei lá, se é uma sorte casar com a princesa. Má língua. Ora essa, eu só digo o que toda a gente diz. De resto, quem tem sorte toda é ela. Os pretendentes aparecem em casa e logo aos magotes. Raparigas da nossa laia precisam de correr 7 em Meca aos domingos, depois das 3, da igreja para a feira, dali para a avenida e para as transversais. E de homem para casar, nada. É que tu não és uma princesa e não tens castelo, nem fortuna. Irá hoje alguém que lhe agrade? Não me parece. Príncipes como ela quer não existem neste mundo. Ou são gordos, ou são magros, ou pequenos, ou altos demais. Ou então, loiros demais, morenos demais. Ela quer um príncipe perfeito. Oh, um príncipe perfeito. Já há horror de anos que sirvo neste castelo e nunca cabe um príncipe perfeito. Afinal, toda a gente tem falhas. Tanto faz que sejam príncipes como criados. Eu, por exemplo. Tu és magro demais. Pronto, lá está. E o cozinheiro? O cozinheiro é gordo demais. Estás a falar a sério agora? Não faças essa cara, rapaz. Bem sabes que eu gosto de ti. Eu não sou assim tão difícil de contentar como a princesa Beatriz. Então na panga e a sala por limpar. Oh Carolina, torna as panárias de jarrão. Está cheio de pó. E tu, cozinheiro, o que é que andas por aqui a fazer? Se eu não me engano, o teu lugar é na cozinha. Eu estou a ver que hoje não vamos ter jantar pronto a horas. Seu Mandrião, o senhor Marechal da Corte pode estar sossegado. Da minha parte está tudo pronto. Logo que a princesa escolha o seu príncipe consorte, Vossa Excelência há de comer o mais saboroso, o mais delicioso jantar da sua vida. Então diz lá. Canja de galinha, lagosta ao natural, salmão cozido, arroz à valenciana, peru recheado de legumes, veado estufado, vitela assada, pudim francês, torta de morangos, salada de ananás, ovos em fio. Ovos em fio! Ai, Nossa Senhora, ovos em fio! Mas o que é que vocês estão todos a fazer? Todos espasmados aqui a olhar para mim? Não se olha assim? É uma chal da cor! Cambada de preguiçosos! Saiam da minha vista!
festa. Ainda há muito que fazer. Nos aposentos reais, vão. Tomara eu que tudo se resolvesse e ver-me já sentada à mesa real em frente dos ovos em fio. Mas a princesa é capaz de estragar tudo outra vez. Todos os meus lindos planos. É vaidosa. Lá se é. Sempre que rejeita os pretendentes, o rei fica tão furioso que não deixa servir o jantar. E eu, o pobre de mim, fico com o estômago a dar horas. Tanto mais, ainda tenho que ir consolar o rei. Podem crer, não é nada fácil ser-se machal da corte. Não. E ainda por cima, arranjar um príncipe com sorte para uma princesa presumida. E ainda pior, é que desta vez só consegui desencantar três pretendentes. Marechal da Corte, por que essa cara tristonha? Outra vez mal do estômago? Não, pelo contrário. Sinto-me muito bem. Muito bem. Então quer dizer que não tem fome, senhor Marechal da Corte? Minha estimada Mademoiselle e Marquesa de Fanfarronade, por favor, não use termos tão banais. Eu acho assim próprio da educadora de uma princesa. Se tenho fome, por acaso sou um mísero lacaio ou um cozinheiro? Esses é que têm fome. Eu, quanto muito, tenho apetite. Compreendeu, Mademoiselle? Costume que nos vão servir um jantar de frutas e de salmão. Logo sentido. Isto é, se houver jantar, lá está. Mas se a princesa Beatriz se dignar a aceitar um dos seus pretendentes, quer dizer? Deus queira que sim. Uma vez tem que ser, não lhe parece? Porque não havia de ser hoje. Afinal, a princesa quer casar-se com um príncipe, não com um homem qualquer. Senhor Marechal da Corte, como se atreve? Um homem qualquer. A nossa princesa Beatriz. O senhor perdeu o juízo? Por que está tão aflito? É por causa dos óculos em fio. De certo que queria que a princesa aceitasse o primeiro que lhe aparecesse, não? Não. Só para o senhor poder saborear os seus... Bom, temos aqui uns problemas técnicos e como deu para perceber, ainda há muitas peripécias pela frente. Aliás, como deves ter reparado, o excerto passa-se no castelo. Desculpem. O excerto passa-se no castelo e são necessárias várias personagens para o desenrolar da ação. Reparaste de certeza que há uma grande azáfama no castelo, porque a princesa vai receber imensos pretendentes que querem muito casar com ela. Vamos ver se algum lhe agrada. Então, estão também a preparar um banquete que vão servir assim que a princesa escolher o seu pretendente certo. Pois, mas Marta, esta princesa não é muito fácil de agradar. Ela tem que analisar ao detalhe cada um dos seus pretendentes para depois se decidir. Mas qual será o desfecho desta história? Consegues imaginar? Acho que vamos mesmo ter de ler o livro para descobrir como é que esta história vai acabar. Eu acho que vale a pena e muito esta leitura. Mas estávamos a falar em texto dramático e pensei, dramático vem de drama. O que significa esta palavra? Joana, estás por aí? Podes responder-nos o que significa a palavra drama? Acho que a Joana poderá dar-nos uma ajuda a esclarecer um pouquinho melhor este contexto. Vamos ver se ela atende. Drama é ação em grego e está associado à representação teatral. Drama é geralmente entendido como um texto escrito para teatro, registando a diferença entre didascálias, ou indicações cênicas, e réplicas, fala das personagens. Obrigada, Joana. Bom, parece-me que agora ficamos bastante mais esclarecidos sobre o que é o texto dramático. Mas nós acabámos de ouvir um excerto de uma pequena peça de teatro. Este texto terá umas características especiais. Nós estudamos vários tipos, o texto narrativo, o texto poético, mas este excerto que acabámos de ouvir tem particularidades muito próprias e, por isso, faz parte do texto dramático. Penso que agora será o momento de vermos uma pequena animação da escola virtual para percebermos um pouco melhor.
Silêncio, meninos, desliguem o Atenção, telemóvel. meninos e meninas, o espetáculo vai começar. Ou melhor, o ensaio geral. A Rita, a encenadora que dirige o espetáculo, está a ficar impaciente. Despachem-se. Só quero os atores no palco. O caracterizador e o figurinista podem retirar-se. Ups, a encenadora está a ficar zangada. Deixa-me estar caladinho, que eu sou bobo, mas não sou tolo. Esperem, falta completar o cenário com esta árvore. Este adereço é importante. Rita, o sonoplasta também precisa de mais um minuto. Ainda está a afinar uns sons. Peçam ao luminotécnico que ilumine o palco, por favor. Valeu a pena o esforço. Agora sim, o espetáculo vai começar. Queres casar comigo, linda princesa? Esta história acabou. Sem dúvida que vos agradou. E agora, amigo espectador, uma salva de palmas, por favor. Bom, pelo que percebemos, o ensaio geral correu muito bem, graças à ajuda de todos. Como podes ver, para levar a cabo um texto dramático e levá-lo a palco, são necessárias várias pessoas, vários profissionais com funções e responsabilidades diferentes. Por exemplo, temos o encenador que dirige os atores e lhes dá indicações sobre os movimentos, a postura a adotar em palco. E temos também outros profissionais. Nós estávamos aqui na tentativa e pensámos, se calhar tu podes adivinhar, porque já de certeza falaste disso na tua aula. Então, vamos passar estas palavras cruzadas. Durante um minutinho eu vou lendo as indicações e tu vais, entretanto, pensando quais são as soluções. Nas verticais, temos, portanto, aquele que dirige e põe em cena a peça de teatro. Nós já temos uma ajuda e colocámos lá a resposta, é o encenador. Quem será o autor do texto dramático? Quero que pense um bocadinho. Quem será o responsável pela música e os sons durante a peça? E quem será o responsável por planear e montar os cenários? Estas são as verticais. Vamos agora ver as horizontais. Quem é a pessoa que representa uma personagem? Quem é o responsável pelas roupas das personagens? E a pessoa responsável pelas luzes durante a peça? Quem será? Quem será também a pessoa encarregue pelos adereços da peça? Vamos dar-te alguns segundos para pensar. Estão prontos? Tenho a certeza que sim. Então vamos ver as soluções. Nas verticais, o autor do texto dramático é, naturalmente, o dramaturgo. O responsável pela música e pelos sons durante a peça é o sonoplasta. Agora, nas horizontais, a 4, a pessoa que representa uma personagem. Naturalmente, toda a gente sabe, são os atores. E o responsável pelas roupas das personagens. Eu falei logo nisso no início da aula, que é o figurinista. Agora, o responsável por planear e montar uns cenários tão bonitos como este é o cenógrafo. Está de parabéns. Agora, ao 7, a pessoa responsável pelas luzes durante a peça, o luminotécnico. E, finalmente, a pessoa encarregue pelos adereços da peça, o aderecista. Muito bem, estás de parabéns. Não tenho a menor dúvida de que acertaste na perfeição este exercício. Pois é, Marta, estava aqui a pensar e olha que o encenador não tem tarefa fácil. De todo. Mas se pensarmos bem, o dramaturgo também não. É que o texto dramático tem características tão particulares que não é fácil redigir este tipo de texto. E acho que, para conhecermos melhor esta tipologia textual, seria boa ideia vermos um breve vídeo da escola virtual. Boa ideia. Podes passar, Marta, por favor? O texto dramático divide-se tradicionalmente em atos. Os atos correspondem a grandes núcleos de ação e distinguem-se normalmente por uma pausa na representação. Muitas vezes, essa pausa é usada para proceder a mudanças no cenário. Por sua vez, os atos dividem-se em cenas.
As cenas começam e acabam com a entrada e/ou a saída das personagens da ação. Bom, na estrutura do texto dramático vamos encontrar as falas das personagens, claro, é óbvio, mas também as indicações cênicas ou didascálias. Sabes qual é a sua função? Elas servem para dar indicações, são indicações dadas pelo autor, para os atores e para o encenador, que tem que definir quais são os movimentos e a postura a adotar em palco. Por isso, se calhar, era melhor vermos mais uma animação. O que é que te parece, Patrícia? Acho que é boa ideia. Vai ajudar-nos a perceber melhor vários aspectos muito particulares deste texto. No texto dramático, podemos distinguir o texto principal, ou seja, as falas ditas pelas personagens que correspondem ao texto que ouvimos durante a representação e surgem a seguir ao nome das personagens, e o texto secundário, as indicações cênicas, também conhecidas por didascálias. As indicações cênicas surgem em itálico e/ou entre parênteses e não devem ser lidas ou ditas na representação. São informações deixadas pelo dramaturgo sobre a luz, o cenário, o som, o comportamento e a movimentação das personagens e que ajudam a recriar a representação teatral. Bom, tenho conseguido perceber que tens estado muito atento e tenho a certeza que nada disto é novo para ti. Mas para percebermos bem se estás dentro da matéria, vamos lançar-te um pequeno desafio. Pois é. Será que estás à altura? Pois é. Vamos completar um texto para ter a certeza que percebeste como se estrutura um texto dramático. No texto dramático, podemos distinguir tecnologia o texto não está a colaborar, mas são coisas que acontecem nas aulas, vocês sabem como é que funciona. Obrigada, Patrícia. Bom, já estamos a dar respostas. Não. Bem, em suma, o texto dramático divide-se tradicionalmente em... Bom, vou dar-te alguns segundos para pensar. O texto dramático divide-se tradicionalmente em atos que correspondem a grandes núcleos de ação. Normalmente são separados por uma pausa na representação, usada muitas vezes para proceder a mudanças de cenário. Os atos dividem-se, tal como foi dito no texto, no áudio da escola virtual, os atos dividem-se em cenas que coincidem com a entrada e ou a saída de personagens. Estamos quase a terminar. Mas antes disso, gostaria que lesses comigo um pequeno excerto. Vamos a isso? Vamos aguardar só um minuto. Tecnologia ali. Vamos ler então este pequenino excerto de Álvaro de Magalhães. Vou ler para ti. Ana está no seu quarto, deitada sob a cama, em camisa de dormir. Um vulto desliza na sombra até à janela do quarto da Ana, algures na grande cidade. Ana levanta-se, inquieta, e procura alguém, qualquer coisa, no escuro. Mãe! Dorme, Ana. Está toda a gente a dormir. Anda aqui alguém. Procura debaixo da cama e nos recantos sombrios do quarto. Pareceu-me ver uma criatura pequena, era negra como uma sombra. Terei sonhado. Sonhaste. De seguida vamos identificar, vamos analisar aqui algumas afirmações e vamos tentar perceber se se tratam de afirmações verdadeiras ou falsas. Vamos começar por analisar cada uma dessas afirmações para depois nos decidirmos quanto à sua veracidade ou falsidade. Então, com base no excerto que acabamos de ouvir, vamos lá pensar. Este texto foi escrito para ser representado. O que é que te parece, Marta? Achas que sim? Eu, por acaso, acho que sim. Apostavas Foi isso que nós falámos, não é? Na frase. O texto dramático é escrito para ser levado a palco. Exatamente. Portanto, é verdadeira, não é? Portanto, temos uma afirmação verdadeira. No texto dramático, predomina o diálogo. Ou seja,
São feitos, as pessoas estão a falar, não é? As personagens falam discurso umas com as outras, é um discurso direto. Portanto, esta sim. afirmação também é verdadeira. Como te deves recordar, no texto dramático predomina o diálogo, mas também podemos encontrar monólogos ou à partes. Terceira afirmação. Antes de cada fala, aparece o nome da respectiva personagem. Esta afirmação é verdadeira, como podes comprovar até por este pequenino excerto, temos sempre a indicação da personagem que vai tomar a palavra. Para além das falas das personagens, algumas indicações surgem em itálico. Falei disso há pouco, não é? Indicações cênicas ou didascálias. Precisamente. E que nunca devem ser ditas durante a representação. Exatamente. Durante a representação, as indicações em itálico são ditas pelos atores. Marta, ajudaste, deste a resposta a esta seguinte afirmação. Não, as indicações cênicas ou didascálias, que, como diz a afirmação, podem aparecer em itálico, não devem ser ditas pelos atores. Por último, há um narrador que faz a descrição física das personagens. Será verdadeira ou falsa? Não me parece que seja verdadeira, Patrícia. Pois. Portanto, nós temos as indicações cênicas, não é? As didascálias, que nos dão algumas indicações de como devem as personagens vestir, como devem ser caracterizadas, não é? Qual a maquilhagem a utilizar, quais os adereços. Portanto, não existe, de facto, um narrador. Não há narrador no texto dramático. Muito bem. Bom, então, em todas as aulas de português, nós vamos ter, 3 momentos. Vamos ter o hashtag Toma Nota, ou seja, vamos sempre fazer um resumo, um apanhado de tudo aquilo que falarmos durante a nossa aula. Vamos ter também o sumário, como em todas as aulas que nós damos. E, finalmente, temos o hashtag Desafio. Espero que estejas pronto para tomar nota. Aqui está o nosso hashtag Toma Nota. E, resumindo tudo aquilo que falámos, temos um esquema. Exatamente. Vamos sumarizar toda a informação que acabámos de ouvir. Então, o nosso texto dramático destina-se a ser representado, como dissemos anteriormente, e não tem narrador. Predomina sempre o diálogo, certo? Muito bem. Bom, o texto dramático organiza-se da seguinte forma. Divide-se em atos, que são ciclos da ação e a sua mudança implica alteração de cenário, e os atos, por sua vez, são divididos em cenas, sendo estas momentos de ação e a sua mudança implica entrada e ou a saída de personagens. Depois temos, vou já dar aqui uma dica, o texto principal, que no fundo é constituído pelas falas das personagens e, como dissemos mesmo há pouco, podem ser diálogo, em forma de monólogo ou um à parte. Temos também o texto secundário, que já referimos várias vezes, para que vocês não se esqueçam, as didascálias ou indicações cênicas que surgem sempre entre parênteses e em itálico e não devem ser ditas durante a representação. Vamos dar-te algum tempo para poderes copiar este esquema. Aproveita e toma nota. Temos uma musiquinha para acompanhar enquanto vocês copiam. Bom, esperamos que tenhas conseguido registar todas aquelas informações importantes que acabámos de te mostrar. Mas tenho mais umas coisas a recordar-te. Há ainda vários profissionais fundamentais para que uma peça de teatro possa ser posta em palco. Vamos recordá-los? Marta, dás uma ajuda, por favor? Claro que sim.
Obrigada. Então, vimos que aquele que escreve a peça de teatro, ou seja, o seu autor, é o dramaturgo. Quem a representa será sempre o ator ou a atriz. O encenador é a pessoa que dirige o espetáculo teatral. E dá indicações aos personagens, não é? Aos atores. Obrigada, Marta, pelo acrescento. O cenógrafo é o profissional responsável pelos cenários. O figurinista é aquele que está responsável pelo guarda-roupa. O caracterizador é aquele que põe os atores e as atrizes bem bonitos, pois é o responsável pela maquilhagem. E, por fim, mas não menos importante, o aderecista, responsável pelos adereços, ou seja, todos aqueles acessórios decorativos e o vestuário necessários para colocar em palco a peça de teatro. Vamos dar algum tempo para vocês também... Se calhar seria bom, são informações importantes e que deverão registar no vosso caderno. Exato. Mais um sonzinho, parece-vos bem? Sim, ajuda. E torna a cópia mais divertida. Parece-me que o tempo terá sido suficiente. Está na altura de copiares o sumário, ou pelo menos garantir que percebeste o que é que falámos hoje. Bem, falámos sobre o texto dramático e as suas características e os profissionais relacionados com todo este projeto que é levar a cabo uma peça de teatro. Bem, como eu te disse há pouco, temos sempre um desafio para ti. E este desafio deve ser enviado ao teu professor. Estás pronto? O que é que será, Patrícia? Bem, nós pensámos que, como falámos do Príncipe Nabo, que vocês aí em casa podiam imaginar como seria o Príncipe Nabo nos dias de hoje. Então pensámos, por que não desenhá-lo primeiro e depois, como estamos a tratar de português, fazer uma descrição física e psicológica. Aqui está o nosso hashtag desafio. É bom, se calhar, que tomes nota no teu caderno para não te esqueceres daquilo que tens de fazer e enviar ao teu professor. Vamos dar-te uns segundos para que possas tomar nota, ok? Mas, Marta, enquanto os meninos tomam nota, eu já estou a ficar nervosa com esta tarefa. Porque os meus dotes para o desenho... Os meus também não são grande coisa, Não confesso. são grande coisa e acho que terá tudo para correr mal. No entanto... Mas vamos assumir esse desafio, não vamos? Assumimos o desafio e daremos o nosso melhor e vamos desenhar o nosso Príncipe Nabo e caracterizá-lo. Somos melhores com palavras, não somos? Acho que sim. Pelo menos espero que sim. Bom, mas estamos praticamente a chegar ao fim desta nossa primeira aula de português. Antes de irmos embora, gostaríamos de te deixar uma mensagem muito especial. E para isso trouxemos um pequeno vídeo que traz uma mensagem, passa a palavra, passa a expressão, uma mensagem forte e que valerá a pena pensares um bocadinho sobre ela, porque realmente a educação está nas tuas mãos. Esperamos que gostes. E o futuro está na educação. É por isso que nós estamos aqui. Vou passar o vídeo então. Ai, desculpem. Pick up. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. Bom,